Pode fazer. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor, seu amor permite mudanças em nosso pensar. Sua misericórdia nos leva a renovar e nos renova a cada manhã. Por sua causa, novos caminhos nos esperam. Por sua bondade, professamos a nossa fé. Pelos ensinamentos, compartilhamos nossos conhecimentos. Por sua verdade, viveremos e vivemos para um propósito. Pela sua vida, reconhecemos que a paz, a esperança que nos ampara para mais um dia, para novos desafios e novas conquistas em nosso espírito. E é que assim seja. Que assim seja. Então, novamente, uma boa noite a todos. É um prazer muito grande integrar esse grupo e, como eu já disse anteriormente, né, fiquei muito contente e muito honrado com esse convite. Vamos tentar crescer e estudar um pouco mais sobre essa doutrina que é tão consoladora quanto instrutiva, que nos faz ser pessoas melhores, tá? Muito bem, nós vamos tratar hoje, então, das evocações da primeira parte, observada a última edição aí do livro do livro dos médiuns, né? Os itens 269 a 273. E o que trata, do que se tratam esses itens? O que Kardec explora nesse capítulo e nesses itens? A natureza das comunicações espíritas, espontâneas por evocação, o processo e a dinâmica das evocações, a importância da abordagem respeitosa e ética nas comunicações. Ele trata também de quais são os desafios e os requisitos para evocações precisas. E também fala sobre a responsabilidade dos médiuns, especialmente em evocações particulares. Então, esses tópicos ajudam com que a gente compreenda um pouco mais a complexidade e a seriedade envolvida na prática mediúnica. Muito bem. Para que a gente possa avançar, então, no estudo dessas questões, claro que muitas das coisas que eu trarei aqui, a Ana Carolina brilhantemente já trouxe, já tratou a respeito, e como eu não tenho certeza exatamente de qual foi o enfoque, então, às vezes eu vou repetir algumas coisas que ela já falou aqui. Isso vai ser absolutamente natural. Eu gostaria de começar, então, nesse primeiro momento, diferenciando o que é invocar e o que é evocar. Porque todos os textos ali, deste capítulo 25, ele faz menção a esses dois verbos, tá? Invocar e evocar. A evocação deriva do latim evocar, né? Significa chamar para que apareça. Então, chamar para que apareça, ou, no nosso contexto espiritual, que nos interessa aqui para o nosso estudo, significa chamar ou solicitar a presença de um espírito. Aqui com E minúsculo, mas deveria estar com E maiúsculo. Depois eu conserto os erros aqui de grafia antes de enviar para vocês. E a invocação? Qual a diferença de evocar um espírito e invocar? Invocar significa chamar em auxílio. Então, evocar, chamar para que apareça, e invocar, chamar em auxílio. E para quem que nós pedimos auxílio? Nós pedimos auxílio para a espiritualidade maior, né? Para o nosso mentor espiritual, ou anjo de guarda, como queiram, ou para o nosso espírito familiar, ou a Deus, ao Cristo, àqueles que coordenam as sessões mediúnicas, né? Então, nós invocamos esta proteção em nosso auxílio. Então, hoje nós trataremos do quê? Das evocações, né? Do chamamento dos espíritos para que eles apareçam e conversem conosco. Por que isso? Então, vamos lembrar que Kardec, ele tratou dos aspectos da base da doutrina espírita, né, dos seus princípios,
ele coordenou a orientação dos espíritos no sentido do conteúdo da doutrina e também da prática. Nós estamos aqui na questão da prática, da comunicação entre os dois mundos, né? Então, Kardec vai a fundo estudar como é que isso se faz. Primeiro, ele veio falando lá atrás dos médiums, da mediunidade, quais eram os tipos de médium, o que cada um fazia, né? Estamos lá no capítulo 16. Agora aqui ele vai falar o seguinte, muito bem, a partir do momento que nós já conhecemos tudo isso, como é que nós conversamos com esses espíritos? Como é que nós chamamos esses espíritos até nós? Será que vale a pena chamar? É bom, não é? Então ele analisa todos esses aspectos. Nós vamos tratar, então, desses aspectos que Kardec analisa sobre as evocações. Primeiro, ele contrapõe evocações ou comunicações espontâneas. O que é melhor? Será que as duas são boas? Né? Os espíritos, eles podem comunicar-se espontaneamente ou por evocação, nós sabemos disso. Mas havia um debate ali, na verdade até hoje há esse debate, a gente sabe que no nosso movimento espírita, como bem colocou Ana Carolina, existe uma resistência muito grande à evocação no momento atual. Claro que no momento que Kardec estava estruturando a nossa doutrina espírita, a evocação funcionou como uma das grandes partes do estudo. Kardec não fez evocação por curiosidade. Ele fez evocação para sondar aqueles espíritos evocados e para sondar também o fenômeno, para estudar o fenômeno, para saber se o fato de você chamar um determinado espírito para vir conversar com você funcionava ou não. Então, foi um objetivo nobre, porque ele precisava explicar isso para nós, né? Se a gente poderia ou não fazer isto. E quais são os argumentos contra evocar o espírito? Algumas pessoas acreditam que a evocação do espírito ela não garante a identidade do espírito. E defende que as comunicações espontâneas provam melhor a identidade do espírito. Por que Kardec discorda disso? Porque ele diz o seguinte: sempre há espíritos inferiores ao nosso redor, prontos para se comunicarem. Né? Então, o fato de você deixar a palavra livre para os espíritos se comunicarem espontaneamente não garante que não haverá ali um embuste, uma enganação, ou aquele espírito dirá que é determinada pessoa, quando na verdade não é. Né? Então, Kardec chama a atenção para esse aspecto. Ele faz uma analogia muito interessante com as assembleias. Nas assembleias, quando a palavra está aberta, ela não é direcionada, é a mesma coisa que deixá-la livre a todos. Então ele diz o seguinte, olha, se eu não direcionar o meu convite para que determinado espírito se manifeste, eu estou deixando a palavra livre a todos. E sempre há todo tipo de espírito querendo se comunicar. Então, este argumento das pessoas que defendem que as comunicações espontâneas seriam mais fáceis de serem genuínas, cai por terra. Né? E Kardec foi muito pontual nesse sentido, e ele diz que esse não é um argumento que se sustenta. A evocação direta, ela cria um laço, ao mesmo tempo, um laço com o espírito que foi evocado, e uma barreira aos intrusos. Kardec coloca isso de uma forma interessante. Muito bem, mas de qualquer modo, ambos os métodos têm as suas vantagens, né, os seus benefícios. Não se deve excluir absolutamente nenhum deles, nenhum desses métodos. O que vai dizer quando se deve fazer uma evocação e quando se deve deixar a palavra aberta a que os espíritos se manifestem? Claro que depende do objetivo daquela reunião, daquela sessão mediúnica, daquele momento
de intercâmbio entre os dois mundos. A partir do momento que se tem um objetivo de, naquela reunião, deixar com que a palavra esteja aberta, está perfeito, não há problema algum. A partir do momento que se pretenda evocar um espírito, também se terá os benefícios dessa evocação. Claro que nós vamos ver quais são os requisitos para que isso aconteça, né? Por enquanto nós estamos falando só das formas, mas nós vamos ver de que modo isso possa acontecer de forma segura e responsável, né? As comunicações espontâneas, elas são benéficas quando há controle sobre os espíritos, e podem, claro, resultar em coisas admiráveis. O que é quando há controle sobre os espíritos? Vamos imaginar o seguinte: nós estamos tratando aqui de momentos que foram muito bem estruturados. Então, nós estamos falando de uma sessão mediúnica, de uma reunião mediúnica, que foi muito bem estruturada antes pelas pessoas que compõem aquele grupo, pelas pessoas que coordenam esta reunião mediúnica do plano espiritual e pelos espíritos superiores que têm todo o controle disso aqui. Né? E aí o que acontece? Aqueles médiums que estão ali e que se oferecem de instrumentos para que os espíritos se manifestem, eles vão estabelecer o quê? Conexões com estes espíritos neste ambiente controlado. Né? Então, se há bons médiums, firmeza, seriedade de propósitos e uma casa espírita, um local onde esta reunião está sendo feita, levada a efeito ali, de forma séria e com a participação do plano espiritual, podem resultar em coisas admiráveis, com certeza. Né? Nós não vamos, o plano espiritual, numa situação dessa, em que todos esses elementos se confluem, todos esses elementos junto, eles apontam para a direção do bem. Eles estão sob a coordenação do Cristo, eles estão sob a proteção da espiritualidade maior, dos espíritos que cumprem a vontade do próprio Cristo. Né? Muito bem, ainda analisando essas questões sobre as evocações e as comunicações espontâneas, nós temos as evocações diretas. A Ana trouxe aqui vários exemplos, né, que Kardec evocava determinados espíritos. Este espírito chamado, ele pode não estar disposto ou ser capaz de comunicar isso como desejado. Isso só vai acontecer quando o espírito quiser e puder, e aquela comunicação for considerada pela equipe espiritual uma comunicação necessária, eficaz, útil, com propósitos elevados. Aí ela vai acontecer, senão não. E quais são as garantias contra as comunicações negativas? É preciso fazer um exame escrupuloso. Né? Por quê? Porque podem ser recebidas comunicações que estão assinadas por um espírito de um alto gabarito, um espírito de escola, mas que o seu conteúdo não condiz com a que é daquele espírito. Em tese não deveria, mas pode acontecer. Né? Então, por isso, esse exame do conteúdo da mensagem é muito importante. Por quê? Porque nós não temos como pedir o RG de espírito, não é? RG, CPF, diga aí, em qual colônia espiritual você está morando hoje, me fala teu endereço, ou você já ascendeu a um outro mundo. Nós não temos como fazer isso. Então, como é que nós investigamos se aquele conteúdo que está sendo transmitido, que está sendo passado, ele é um conteúdo que condiz com aquele espírito que se identifica como tal? Pelo conteúdo geral da mensagem. Tá? Não é possível que uma mensagem que seja, que alguém, um espírito que se intitule um espírito de um
Um espírito iluminado, um espírito evoluído, traga mensagens com caráter ofensivo, discriminatório, anticristão, a gente vai saber que não é, que tem alguma coisa errada, né? Por isso esse exame escrupuloso é muito importante. E uma coisa que é muito interessante, que nós sabemos, que se aplica inclusive às nossas reuniões de evangelho no lar. Chico Xavier sempre nos deu essas lições, né? E nós vemos isso muito também na obra de André Luiz. Que é o quê? Que a partir do momento que a família tem a regularidade, os espíritos que comparecem àquela reunião, vamos usar uma linguagem nossa aqui, eles colocam aquela regularidade nas suas agendas, né? Eles começam a participar de forma regular daquele evangelho no lar, e a afinidade, a sintonia daqueles espíritos com os encarnados vai cada vez ficando mais estabelecida, vai cada vez ficando mais requintada. Nas reuniões mediúnicas acontece o mesmo. Quando a habitualidade dos médiums e das reuniões, os espíritos que ali comparecem, eles frequentemente se comunicam espontaneamente, por quê? Porque já se estabeleceu ali um hábito e uma sintonia que permite com que essas comunicações aconteçam. Daí a importância da regularidade, né? Tanto nas reuniões mediúnicas, quanto no nosso evangelho no lar, como a gente sabe. Então, a ideia central desse item 269 aqui é um equilíbrio proposto por Kardec entre evocações diretas e comunicações espontâneas, ressaltando a importância do discernimento e do controle nas práticas mediúnicas. Por quê? Porque a prática mediúnica requer equilíbrio e discernimento. Tanto as evocações quanto as comunicações espontâneas, elas têm o seu valor, desde que realizadas com responsabilidade e controle. O estudo e a preparação são fundamentais para garantir a qualidade das comunicações e evitar influências negativas. Então, estudo e preparação. E a gente sabe que essa preparação, ela vai muito além, é a preparação como um todo, né? O que é o nosso ambiente? O que é o ambiente de cada um de nós? O ambiente de cada um de nós é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente assiste. É a nossa casa, o nosso carro, a nossa vida como um todo, a nossa mente. Então, o preparo desse ambiente para contribuir com o ambiente da reunião é imprescindível. Porque o preparo do ambiente da reunião, a espiritualidade vai fazer. Então, se nós chegamos preparados, num local também preparado, as circunstâncias começam a se estabelecerem de forma a que tudo aconteça com o tempo, né? De acordo com o grande objetivo que é ali daquela reunião, ou estudo, ou auxílio, ou convidar determinado espírito para que se manifeste, ou deixar a palavra aberta, né? Então, tudo isso vai acontecer de forma organizada, ordeira, e de forma real, sem mentiras, sem embustes, sem qualquer tipo de mistificação, porque todos estão ali em sintonia, né? Então, essa é a ideia central desse item 269. Até aqui, pessoal, algum comentário, algum acréscimo? Senão eu vou mudar de item. Fiquem à vontade. Muito bem. Já no item 270, deste capítulo 25, Kardec trata dos procedimentos para evocar os espíritos. Então, para comunicar-se com um espírito específico, é preciso evocá-lo, né? Como é que ele vai responder a esta evocação? Sim, estou aqui. O que querem de mim? Claro que esse português aqui é utilizado na época, né? Que quereis de mim? Às vezes, o espírito responde diretamente às perguntas pretendidas. E na primeira evocação, claro, convém designar o espírito com precisão. Mas por que às vezes o espírito responde diretamente às perguntas pretendidas?
E quando nós vamos para uma reunião com este objetivo de evocar determinado espírito para que ele responda a esta, aquela ou aquela outra pergunta, se o nosso objetivo é sério, se os médiums são pessoas estudadas, são pessoas que investem nos seus estudos mediúnicos e na sua vida ética, são pessoas preparadas para aquilo, o espírito de antemão já vai saber o que a gente quer com ele, quando ele vai ser evocado, ele já vai estar com tudo preparado, ele já vai estar com todas as respostas já minutadas, né, na sua mente, no seu perispírito, para nos oferecer. Chega e simplesmente faz com que a coisa aconteça. Claro, evitar fórmulas secas e imperativas. Kardec aqui foi muito elegante. Ele quis dizer o seguinte: não adianta ser mal educado com o espírito, que vai causar o afastamento do espírito. Ele não vai querer. E aqui não tem como. É a mesma coisa quando a gente pergunta algo para alguém. Se você perguntar alguma coisa para alguém de forma imperativa, fala isso para mim, que eu estou mandando você falar. A pessoa não vai falar. Agora, se você for educado, se aquela pessoa que está fazendo a evocação souber conversar com aquele espírito vai receber aquela evocação já com simpatia, né? Então, Kardec dá esta orientação do tom que usar para a formulação de perguntas. E qual é a abordagem recomendada por Kardec? Usar fórmulas afetuosas ou respeitosas. E claro que a escolha depende do espírito em questão, né? E aí a gente se lembra, né? Tem até uma passagem muito bacana no filme do Divaldo, nas primeiras sessões, nas primeiras reuniões mediúnicas, que aquela senhora estava orientando e que havia lá um orientador que ele queria impor aquele espírito determinado ponto de vista. E aí a senhorinha foi lá com todo amor e com todo carinho. Conversou com aquele espírito. E aí, como se ela tivesse pegando aquele espírito no colo, né? E aí sim, ela demoveu aquele rancor, aquela raiva, ele passou a ouvi-la por conta do quê? Da imposição ou do amor? Claro que do amor, da educação. E aí é que é muito interessante. Aqui a gente não mente. Aqui não tem como mentir. Se o médium que irá fazer uma invocação tentar ser o que ele não é, se ele não é uma pessoa cortês, educada, se ele é uma pessoa que costuma ser rude com as outras pessoas, e para que ele precise ser educado e afetuoso, ele precise mentir, isso não vai funcionar. O espírito vai perceber que aquilo não é o quê? Não é real. Né? Por isso, no plano espiritual, em nada a gente tem como mentir ou dissimular. A gente é o que a gente é. Nas reuniões, na conversa com os espíritos, nós somos o que somos. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente relembrar, abrindo um parêntese aqui, é que nós somos seres híbridos, né? Híbridos em que sentido? O híbrido aqui eu falo de brincadeira. Mas nós somos seres transdimensionais. Então, nós somos um espírito que tem um corpo. Mas toda a parte intelectual, toda a parte de inteligência que este corpo manifesta é uma manifestação espiritual. Por isso que nós vivemos hoje, aqui, agora, eu, cada um de vocês, tá? Nós estamos vivendo em dois planos. Nós estamos nos manifestando através da nossa inteligência que vem do nosso espírito. O nosso cérebro tão somente decodifica isso. E é tão interessante que a ciência não explica como o cérebro faz isso. A ciência não tem explicação para o que é mente. A biologia não tem uma explicação convincente para o que é vida. Por quê? Porque tudo isso são fenômenos espirituais. Então, a nossa inteligência é um fenômeno espiritual.
A nossa fala nada mais é do que a materialização do nosso pensamento que provém do nosso espírito. A ciência ela é muito limitada. Ela vai até, então, por exemplo, quando eu ouço as ondas sonoras, elas vêm pelo fluido cósmico universal, entram no meu canal auditivo, viram um choquinho, vai para determinada área do meu cérebro. A partir daí, a ciência não sabe explicar por que este cérebro transforma aquele choque, como ele transforma aquilo em algo compreensível. Por que a ciência não explica? Porque é um fenômeno espiritual. Então, ainda que estejamos numa reunião com esta finalidade de evocar os espíritos, e quando falarmos com os espíritos, somos nós em espírito que estamos nos colocando para ele. E a nossa elevação ou não moral é que vai dar o tom do que o espírito vai nos atender ou não, né? Eu estou dizendo que só pessoas perfeitas podem fazer isso. Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Mas nós precisamos lembrar daquilo que Kardec também nos ensina, né? Como é que se reconhece o bom espírita? Aquele que faz esforços para domar as suas más tendências. Não aquele que não tem má tendência. Então, é muito interessante que o bom espírito ele tem má tendência, porque isso faz parte do nosso processo de humanização. Isso é o nosso tempo. Nós não podemos ter a ideia de que nós somos perfeitos e tentar atingir uma perfectibilidade que não é própria desse momento da nossa encarnação. Isso é doentio. Nós somos perfectíveis e um dia seremos perfeitos. Mas neste momento temos muitas questões ruins a serem trabalhadas. E para sermos bons espíritos e bons evocadores, o que nós precisamos? Nos esforçar para trabalhar essas questões. É nesse sentido. Fecho, então, o parêntese para a gente continuar aqui. Então, a ideia desse item 270, dos procedimentos para evocar os espíritos, Kardec enfatiza a importância da abordagem respeitosa e afetuosa na evocação dos espíritos, destacando que a forma de comunicação influencia diretamente na disposição do espírito em responder. E a evocação dos espíritos, ela requer não apenas técnica, mas também sensibilidade e respeito. Isso é muito importante. E o sucesso da comunicação depende muito da atitude do evocador, que deve demonstrar benevolência e adaptar sua abordagem de acordo com o espírito evocado. Essa prática ressalta a importância da empatia e do respeito mútuo no intercâmbio entre os mundos material e espiritual. Bem? Então, ultrapassamos mais um item aqui sobre os procedimentos para evocar os espíritos. Se alguém quiser interromper, fazer alguma colocação, esteja absolutamente à vontade. No item 271, Kardec trata da dinâmica da evocação e resposta dos espíritos. Prontidão na resposta. Os espíritos, eles frequentemente respondem rapidamente, mesmo na primeira evocação. Lembrando, nós estamos tratando aqui de um ambiente preparado, com pessoas com propósitos sérios, elevados, pessoas que estudam, pessoas que tentam levar as suas vidas de forma ética, né? Então, neste ambiente, que aí sim, controlado também pela espiritualidade, os espíritos frequentemente respondem rapidamente, né? E a evocação antecipada? A preocupação prévia com a evocação funciona como uma preparação. Espíritos familiares, identificados com o nosso pensamento, preparam o caminho. Por que preparam o caminho? Porque quando nós temos este propósito, a partir do momento que já temos o propósito, a espiritualidade já está preparando para que ele aconteça, né? Nós não podemos ter a ideia de que nós vamos chegar naquela reunião e a partir dali as coisas acontecerão. Não, tudo já está previamente organizado, né? E qual é o papel dos espíritos familiares? Aqui podemos entender como esses espíritos familiares que Kardec menciona,
Os espíritos que estão coordenando aquele trabalho. Às vezes são espíritos que são os nossos mentores espirituais, às vezes são os mentores daquele grupo mediúnico que está reunido naquele trabalho. E eles atuam como intermediários, quando o espírito equivocado não está imediatamente disponível. Tá? Podem ser o espírito familiar do médium, do evocador ou frequentadores habituais das reuniões. Quem são esses frequentadores habituais das reuniões? Não são esses espíritos que estão sempre ali coordenando os trabalhos do lado espiritual. Né? E às vezes, quando o espírito não está apto a receber esta evocação, estes espíritos saem e vão fazer esse trabalho de intermediário. Né? Saem nesse sentido, fazem o trabalho de intermediário entre o grupo que está evocando e o espírito que está sendo evocado. E aí o tempo de resposta ele pode variar, ele pode ser de imediato até de dias, depende das circunstâncias. Né? Vamos imaginar que o espírito evocado se encontra em um outro mundo, muito distante do nosso orbe, muito embora distância e tempo no plano espiritual seja algo que nós temos uma compreensão muito insignificante, que para os espíritos, ou para nós, né, enquanto espíritos, essas comunicações e até a transmigração de um mundo a outro, são coisas extremamente rápidas. Né? Mas, a depender de determinadas circunstâncias, pode variar de imediato até dias. O espírito ele pode ouvir diretamente o chamado do evocador também, sem intermediários. Quando não é possível a comunicação imediata, um prazo é estabelecido por quem? Pelo espírito que está intermediando esta comunicação. Então, ele vai orientar aquele grupo: olha, hoje, agora, nesse momento, não é possível, passemos a outras atividades e daqui 30 minutos retornaremos com esta comunicação. Ou não, neste dia não, na próxima reunião será possível. Ou não, não será possível essa comunicação. Né? Então, isso também acontece. E o início da comunicação? Geralmente ela é sinalizada pela frase estou aqui, que estou. Né? Estas evocações sempre devem acontecer em nome de Deus. Então, por quê? Porque ela está sendo feita com seriedade e não levianamente. Aqueles que não levam a sério devem abster-se. Nós conhecemos, né? Nós sabemos que isso também acontece de brincadeira. Quantas pessoas nós já atendemos nas casas espíritas que vêm com processos obsessivos e com situações tão complicadas nas suas vidas por fazerem isso de brincadeira. Isso é muito perigoso, não se deve fazer em hipótese alguma. Né? E a evocação sempre em nome de Deus, com esse propósito nobre neste ambiente controlado. Então, o mecanismo espiritual por trás da evocação é a interação entre os mundos espiritual e material, e a importância da seriedade na prática. A evocação de espíritos ele é um processo complexo que envolve não apenas o evocador e o espírito chamado, mas também uma rede de espíritos familiares e auxiliares. A prontidão, olha só, uma rede de espíritos familiares e auxiliares. Às vezes não é só, né, são vários. A prontidão na resposta, muitas vezes, se deve a uma preparação prévia no plano espiritual. A seriedade e o respeito são fundamentais nesse processo, especialmente ao invocar o nome de Deus. Esse entendimento ressalta a responsabilidade e a complexidade envolvidas na prática mediúnica, exigindo dos praticantes uma abordagem séria e bem preparada. Ok até aqui? Muito bem. Então vamos lá para o item 272. Será que tem desafios e requisitos para as evocações precisas? Tem, né? Muito bem. Geralmente são mais difíceis para os médiums do que ditados espontâneos. Nós sabemos disso, né? É muito mais difícil o médium
estar preparado para uma evocação e para registrar a resposta daquele espírito que foi evocado, do que registrar, seja de forma manuscrita ou falada, as respostas daquele espírito que foi evocado. Né? Obter respostas precisas a questões detalhadas é especialmente desafiador. Então, aqui a gente pode ter uma ideia de quantos médiuns preparados encarnaram na época da codificação, na segunda metade do século XIX. Quantos médiuns? Porque obter essas respostas a questões detalhadas é especialmente desafiador. Né? Então, imagina como a espiritualidade trabalhou tudo isso. Seja trabalhando a reencarnação de todos esses médiuns em locais diversos do globo, né? Seja o ambiente espiritual que cercava esses médiuns, seja na preparação de Kardec, de todas aquelas outras pessoas que estavam ali próximo dele, e que se ele não assumisse essa função, seriam trazidas para fazer o que Kardec fez. Então foi um trabalho que nós não temos ideia, né, de quão grandioso ele foi. Então nós só podemos compreender que a coordenação do Cristo, claro, foi perfeita e brilhante, porque ele é um espírito perfeito, não seria menos do que isso. Mas a gente não tem ferramenta ainda de evolução, nem de intelecto, para entender todo o trabalho que foi feito na codificação, para que estas mensagens fossem registradas de forma específicas e detalhadas. Né? Por quê? Porque os médiums que têm esta questão de positividade, eles são considerados raros. E esses médiums raros, na época de Kardec, houve muitos. Né? Então, aí, só por aí a gente tem a ideia de como isso foi bem trabalhado. O que é a positividade no médium? Está lá no capítulo 16, quando Kardec fala das características, né, dos médiums, ele trata lá da necessidade de um médium ter essa questão de flexibilidade e positividade. Positividade no sentido de um médium ter a capacidade de registrar com bastante precisão aquela resposta. É a isto que Kardec explica que são considerados médiums raros. Né? E Chico Xavier tratou muito bem disso. Né? Ele fala da questão da influência do médium na comunicação mediúnica, que nós chamamos aí do animismo. Né? E nós sabemos que existe a influência do médium, e tanto que um médium que tem a capacidade de receber mensagens de poetas, necessariamente não tem a mesma capacidade de receber uma mensagem de um músico ou de naturezas diferentes. Por quê? Porque é muito difícil a gente transmitir algo que não faz parte da nossa capacidade. Né? Por isso que eu reputo, como tantos reputamos, não há a menor dúvida disso, né, que Chico foi o maior médium que já reencarnou aqui na Terra, né? Porque ele conseguia transmitir mensagens de naturezas diversas. A mediunidade dele era de uma potência que nós não temos ainda capacidade de compreender, né? Tanto de ouvir, quanto de falar pelos espíritos, quanto de colocar a mão numa carta e saber o que tinha no conteúdo daquela carta, né? Quando alguém estava ministrando uma palestra mentalmente, estava lá o Chico ouvindo aquela palestra. Então você vê que a mediunidade dele, nós podemos perceber que a mediunidade do Chico tinha essa flexibilidade, essa positividade, né? E não que nós precisemos ser Chicos, porque cada um de nós tem os seus talentos, e cada médium
por mais anônimo que ele seja, é uma gota de Deus no trabalho onde ele é colocado, né? Então, todos nós temos o nosso valor, todas as pessoas têm o seu valor. Estou falando aqui de Chico para dizer como um só médium tinha essa flexibilidade, essa positividade de uma forma tão superlativa, né? Mas isso não significa que nós, os médiums, que não somos Chico Xavier, não somos, talvez, nem ali podemos nos dizer próximos dele, né? Mas estamos aqui na mesma época e tivemos essa honra, podemos também contribuir com essas questões. E o estabelecimento de relações fluídicas? Como é que é isso? Será que é um requisito para essas evocações? Nós sabemos que tem que existir o quê? Sintonia entre o espírito que se manifestará e o médium. Se essa sintonia não se estabelece, esta evocação também não é bem sucedida, né? Então, para isso, tem tudo isso que nós já falamos aqui: ambiente organizado, seriedade de propósitos, pessoas que estão envolvidas nos estudos e também no seu burilamento pessoal. E quais são as recomendações para os médiuns? Evitar evocações detalhadas até estarem seguros tanto do desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, quanto da natureza dos espíritos que os assistem. É importante que as pessoas, né, que forem praticar as evocações, estejam seguras disso, das suas faculdades mediúnicas, do seu desenvolvimento mediúnico e da natureza dos espíritos que estão ali coordenando aqueles trabalhos. Existe o risco de evocações prematuras. Médiuns mal assistidos podem comprometer a autenticidade das comunicações, aquilo que nós já falamos anteriormente, né? O espírito pode se passar por alguém que ele efetivamente não é. E a importância da preparação. Sugere-se um processo gradual de desenvolvimento mediúnico antes de tentar evocações complexas. Isso aqui é muito interessante, né? Kardec dá esse conselho aqui. Processo gradual de desenvolvimento mediúnico antes de tentarem evocações complexas. Então, nesse item 272, Kardec enfatiza a necessidade da preparação e do desenvolvimento mediúnico adequado para realizar evocações precisas e confiáveis, destacando os desafios e requisitos específicos desse tipo de comunicação espiritual. A prática de evocações precisas na mediunidade requer não apenas habilidade, mas também um desenvolvimento cuidadoso e gradual das faculdades mediúnicas. Essa gradualidade que Kardec se refere é muito importante. A qualidade e a autenticidade das comunicações dependem diretamente da preparação do médium, da sintonia do grupo mediúnico e da natureza dos espíritos que o assistem. Esse entendimento ressalta a importância do estudo, da prática responsável e do autoconhecimento no desenvolvimento mediúnico, alertando contra a precipitação em buscar comunicações complexas sem a devida preparação. Tá bem? Se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Já no item 273, nós vamos pensar a respeito da responsabilidade dos médiuns nas evocações particulares. Demandas por evocações particulares. Será que tem? A pessoa sabe que alguém participa de uma sessão mediúnica. Quem nunca recebeu um pedido? Não é? Então, os médiuns são frequentemente procurados para comunicações de interesse pessoal. Claro que é necessário aceitar pedidos com reserva, especialmente de pessoas desconhecidas. Cautela contra possíveis armadilhas de pessoas mal intencionadas. Quais são os critérios para a aceitação desse tipo de pedido? Evitar evocações por mera curiosidade ou interesse material.
focar em intenções sérias dos evocadores. Então, essa seriedade é algo que Kardec bate muito, né? Não adianta ter qualquer outro interesse que não seja o de seriedade. Recusar perguntas ociosas ou fora do âmbito apropriado. Formular questões com clareza e precisão. Isso aqui a gente aprende lendo as questões que Kardec formulava aos espíritos, né? A clareza e a precisão do que ele queria saber. E evitar perguntas do que ele queria saber e do que ele entendia que era da compreensão que ele entendia que era necessário que os espíritos trouxessem à humanidade. Então, ele apresentava a questão com clareza e precisão, provocando o intelecto daquele espírito que estava trazendo aquela resposta. E evitar perguntas insidiosas ou que visem testar os espíritos. Né? Também tem a menor sentido fazer isso. E abordagem do evocador, ser franco e direto nas questões. Franco e direto não significa ser áspero, como nós já falamos, né? Precisamos ser, o evocador, ele precisa ser o quê? Afetuoso, educado, precisa saber o tom que ele vai colocar para aquele espírito, para que não faça com que já crie um obstáculo a que o espírito se manifeste. E evitar subterfúgios e circunlóquios. Então, não adianta ficar dando voltas, né? Ai, olha, veja bem. Não, não. Ser direto, dizer para aquele espírito o que se pretende, o que se pretende com aquela questão. E as evocações na ausência do solicitante. Exercer extrema prudência. Preferencialmente, evitar realizá-las nestas condições. Né? Preferencialmente, não é uma obrigatoriedade de deixar de fazer quando a pessoa não esteja presente, a pessoa que solicitou a evocação. E qual é a importância da presença do solicitante? Ela facilita a análise das respostas e verificação de identidade, permite esclarecimentos e questões incidentais, e cria um laço que atrai o espírito. Claro, o solicitante daquela evocação estar presente na reunião já cria todo um ambiente propício a que aquele espírito se manifeste. Né? E a postura ética do médium, claro, evitar tornar-se um agente de consultas, não se associar à imagem de adivinho. Né? O que o médium precisa trabalhar muito? A vaidade. Né? Mesmo as pessoas da casa espírita, quando percebem, quando conhecem que alguém faz um trabalho mediúnico, está ali, às vezes elas se sentem tentadas a uma consultinha ali, né? Então, o médium ele precisa estar atento para não se associar à imagem de um adivinho. Claro que isso não significa que, se o assunto for sério e ele puder colaborar com essa resposta, ele não possa fazê-lo, mas é só para que ele não vire um agente de consultas, como Kardec cita esse termo, eu gostei bastante. Bem? Muito bem. Qual a ideia desse item aqui? O que Kardec enfatiza? A responsabilidade ética e prática dos médiuns ao lidar com evocações de interesse particular, destacando a importância da seriedade, prudência e discernimento na prática mediúnica. E conclui que a mediunidade, especialmente em evocações particulares, exige uma postura ética e responsável do médium. É fundamental manter o equilíbrio entre o atendimento às solicitações e a preservação da integridade da prática mediúnica. O médium deve agir com discernimento, evitando transformar a sua faculdade em mero instrumento de curiosidade ou interesse material. Essa abordagem ressalta o caráter sério e elevado da comunicação espiritual, diferenciando de práticas supersticiosas ou de adivinhação. Então, caráter sério e elevado, como tudo que se faz em nome de Deus. Né? Até este momento,
Kardec, o que nós podemos concluir aqui desses itens 269 a 273? A prática mediúnica, especialmente a evocação de espíritos, é um processo complexo, que requer o quê? Estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Preparação, também estamos fazendo aqui, e a preparação também é feita no grupo mediúnico pelos coordenadores espirituais, né? E também pelos coordenadores materiais da reunião. E responsabilidade de todos os integrantes. Ele nos ensina que o equilíbrio entre comunicações espontâneas e evocações diretas é fundamental, sempre priorizando a abordagem respeitosa e ética. A qualidade das comunicações depende não apenas da habilidade do médium, mas também de sua preparação moral, como nós comentamos antes, e do ambiente espiritual que o cerca. É crucial que os médiuns desenvolvam gradualmente as suas faculdades, mantendo-se vigilantes contra influências negativas e evitando transformar a sua prática em mero instrumento de curiosidade ou interesse material. Então, Kardec, nesses itens introdutórios aqui dessa primeira parte, ele fala ele traz aqui tanto as características que deve buscar o médium, o grupo e a coordenação espiritual daquele grupo, né? Se todos estão em sintonia, as comunicações, tanto espontâneas quanto aquelas provocadas por meio das evocações, elas acontecerão. E acontecerão de forma séria, produtiva, sempre sob a coordenação daquela equipe espiritual que é responsável por aquele grupo, por aquele estudo, por aquele momento de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Então, esta é a parte introdutória. Nós nos aprofundaremos nos próximos capítulos em vários outros aspectos das questões da evocação. Por fim, também, a evocação dos espíritos, quando realizada com seriedade e propósito elevado, ela pode ser uma ferramenta valiosa para o aprendizado e crescimento espiritual. Isso é muito importante. No entanto, ela deve ser sempre conduzida com discernimento, respeitando os limites éticos e morais estabelecidos pela doutrina espírita. E esses limites também dos espíritos, né? Quando os espíritos não podem ou não querem se comunicar ou responder a uma evocação, não adianta forçar. Ah, não, mas a gente gostaria que... Não, é não. Essa compreensão nos convida a uma prática mediúnica consciente. Por que consciente? Porque ela decorre de um estudo, você sabe o que quer fazer, por que quer fazer, qual a técnica a ser utilizada, onde, como e por quê. Responsável e alinhada com os princípios elevados do Espiritismo, contribuindo para o progresso individual e coletivo, né? Eu acho que nesse primeiro momento, eu gostaria de abrir aqui o nosso grupo para questões assim, do porquê será que Kardec trata dessas questões das evocações no curso da doutrina espírita, se nós temos a impressão de que Kardec exauriu todos os assuntos que ele tinha para exaurir. Será que exauriu? Será que a doutrina espírita é uma doutrina que ela está pronta ou ela é uma doutrina em construção? Será que a doutrina espírita, ela ainda tem os espíritos que coordenam a vinda destes conceitos, desses preciosos ensinamentos para nós? Será que eles já nos trouxeram tudo? Ou será que nós ainda teremos a oportunidade de solicitar que eles complementem esta doutrina? É uma doutrina que está pronta ou é uma doutrina que está em construção? Se é uma doutrina pronta, não tem mais o que evocar, né? E para efeitos de estudo, claro, só para efeitos de estudo. Mas se é uma doutrina em construção, será que no futuro nós poderíamos evocar estes espíritos
Quando eu digo nós, o movimento espírita, né? O movimento espírita coordenado, sério, organizado, ele vai poder evocar estes espíritos que nos trouxeram estes ensinamentos para que complementem essa doutrina. A partir do momento que a ciência nos traga novas descobertas, o que vocês acham? Será que isso é possível de acontecer? E se isso for possível de acontecer, as evocações teriam uma margem de ser nesse contexto? Gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Tá valendo nota, né, Ana Carolina? O povo tá muito quietinho, né? O povo tá muito quietinho. Fiquem à vontade, abram os Tímidos. digam o que vocês pensam, ou digam, olha, não entendi nada que você falou, também é válido. Eu penso, assim, que a gente está em constante evolução, como você falou, né? E ainda talvez não estamos capacitados para conseguir sentir essas novas, essas outras sensibilidades dos espíritos para nossos ensinamentos, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai recebendo esses novos ensinamentos também. Perfeito, exatamente. E isso é muito gradual, né? Jesus, na noite anterior à crucificação dele, nos conta Humberto de Campos, que ele fica ali, né, com o coração na mão, por depois de 3 anos, junto com aqueles apóstolos, aquelas pessoas que eles já tinham uma ligação espiritual anterior, mas a discussão que eles tinham na noite anterior à crucificação, quem lembra qual era? O que acontece na Quinta-feira Santa na Igreja Católica? Qual é o ritual que acontece lá, que eles repetem? Lava pés. Lava pés. Muito bem, Mônica. Por quê? Porque Pedro dizia, não, eu serei o maior no reino dos céus, porque Jesus confiou a mim a missão de líder, né, de todos vocês. João, imagina, o maior no reino dos céus serei eu, porque Jesus me prefere. Eu fico imaginando a cara do Cristo escutando aquela conversa, né, sabendo tudo que ele ia passar naquele momento grave da existência dele. E aí, o que ele faz? Ele vai lavar os pés daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Por quê? Porque, à época, lavar os pés de alguém era considerado uma humilhação muito grande. E Jesus, então, nos deixa essa lição e diz o quê? O maior no reino dos céus é aquele que serve. Ele diz, olha, eu entendo que vocês ainda não estão preparados para compreender tudo o que eu preciso ensinar. Mas gradualmente isso vai acontecer. Eu enviarei este conhecimento mais tarde, explicando aquilo que vocês ainda não têm condição de conhecer. E aí nós temos o quê? A doutrina espírita como a terceira grande revelação vinda do plano espiritual. Mas será que a doutrina espírita exauriu tudo o que nós precisamos entender? De forma absoluta. Nós não temos ferramenta neurológica, espiritual, para entender a definição de Deus, de infinito, não é? Então, por que Deus cria os espíritos? Quando, onde? Isso tem fim? Não tem? Então, são questões que nós ainda não temos condições de compreender. Agora, claro que nós usamos 100%, o nosso cérebro ele funciona 100%, mas a nossa parte de cognição ainda, ela é limitada a um percentual ali próximo de 10%. Então, hoje, com esse percentual limitado ao próximo de 10%, a gente já consegue entender muitas coisas. Imagina quando a gente entender 20, 30, 40, 50, 100%. Né? Que a gente já tiver lá nesse mundo de regeneração, quais serão as compreensões que esses espíritos vão acrescer à doutrina espírita? Qual o papel das evocações nesse momento? Será que vai ter papel? Quem será esse grupo que vai ser responsável por complementar a ciência espírita, como Kardec já diz, né? Quando a ciência divergir do espiritismo, nós vamos ficar com a ciência. O que significa que o quê? Que o espiritismo trará para si
para dentro da sua doutrina as descobertas que a ciência nos apresentar. E qual será o papel da evocação nisso? O que vocês acham? Será que vai ter? Será que vai ter algum papel? Hoje, será que nós teremos assunto para colocar para os espíritos e perguntar numa reunião séria de estudo, nesse ambiente controlado, de pessoas com propósitos grandiosos? Será que nós teríamos algum tema que é um pouco mais moderno, que nós poderíamos colocar para os espíritos, para saber qual é a opinião deles? Como que eles nos explicariam isso? Por exemplo, na época de Kardec, tinha fertilização in vitro? Não, né? Na época de Kardec, tinha clone? Não. Seria possível nós, numa evocação desses espíritos, de cientistas, pedir com que eles nos explicassem os aspectos espirituais dessas práticas? O que vocês acham? Acho que sim. Sim. Seria plenamente possível, né? Então, a gente poderia fazer um elenco aqui de questões que poderiam ser colocadas para os espíritos de fatos que hoje existem e que a época de Kardec não existia, né? Claro que a literatura como um todo, por exemplo, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala de tantos aspectos, né, da história espiritual do nosso planeta, sobre o que Kardec não tratou. Então, a literatura como um todo, ela vem complementando toda a obra de Kardec, né? E não está limitada, claro, a esses, ao Pentateuco e mais a Revista Espírita. É uma obra muito ampla. E o que a gente tem é uma pequena parte condensada ali, mas que ainda a gente tem muita coisa para descobrir. Mas tem muita coisa para se evocar e ainda para se perguntar. Só que com propósitos o quê? Nobres, né? Agora, o movimento espírita precisa vencer muita resistência nesse aspecto, né, Ana Carolina? Porque existe uma resistência muito grande nas questões das evocações. É verdade, Oswaldo, essa grande pergunta, né, que você lançou, né, que faz a gente refletir, não só, né, ter o conhecimento teórico sobre o que é evocação, sobre quais são os métodos que a gente utiliza, mas o Kardec deixa claro para a gente, né, a evocação como uma fonte de novos conhecimentos. O próprio método dele, né, de investigar os princípios espíritas, as teorias que esses princípios ali estavam embasando, né, a gente não pode deixar isso de lado. Se a gente, infelizmente, culturalmente no nosso país, se cresceu muito o lado religioso, né, não desmerecendo nenhum lado, né, nenhuma faceta ali que completa o espiritismo como um todo, mas a gente deixou de lado, né? A gente deixou de lado esse método científico, essa vontade de fazer com que o espiritismo evoluísse, né? Sim. Né, porque, né, como eu sempre falo, o Kardec, né, se ele pudesse, talvez, como eu leio, como eu interpreto, ele não queria que o espiritismo ficasse restrito a centro espírita. Ele queria que ele tivesse realmente um lado, uma cadeira acadêmica ali, né, que ele pudesse falar, como você bem falou, sobre as questões do espírito. Porque parece, né, muitas vezes, né, essa frase que o Allan Kardec coloca, né, que a gente tem que admitir tudo que a ciência disser, mas se a gente não tiver método de como investigar isso, até para conseguir dialogar com essa ciência, a gente vai aceitar qualquer coisa que vier, né? Sim. E é o que acontece. Sim. A gente vê hoje de livros que se dizem espíritas, né? Independente se é de autor espiritual ou não, com uma salada ali de conhecimento, uma salada filosófica, uma salada científica, que eles falam, nossa, imagina Kardec lendo isso, né? Ele fala assim, o que eu fiz? Né? O pessoal não aprendeu ainda, nós não aprendemos ainda, né? Então, assim, essa questão né, de talvez de voltar, né, isso para o centro espírita, aquele que está à frente do movimento é importante,
porque a gente vai realmente conseguir, de forma séria, como você muito bem explicou, avançar, né, esse conhecimento espírita que deu falta, até porque Kardec não fechou tudo, né? Nem deu tempo. Fala. E eu, assim, eu tenho a impressão, dias atrás, eu falava, numa palestra que eu estava fazendo, eu fui estudar o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Existe livro para você aprender a ler o livro Evolução em Dois Mundos, né? De tão complexo que ele é. Mas tem uma parte lá que fala sobre as células, como as células funcionam, em 1940, na década de 40. Então, eu tenho a impressão que daqui 500 anos, mais ou menos, 500, 600 anos, nós teremos congressos mundiais estudando a obra, a parte científica do Espiritismo, quando a humanidade entendeu o seguinte, que nós somos esse ser que é transdimensional, que é a associação do espírito e do corpo, que não adianta você cuidar só de um ou só de outro, você tem que olhar os dois como um todo. A partir do momento que a humanidade entender isso, ela descobre a parte científica do Espiritismo, ela descobre a obra de André Luiz, nós vamos ter um congresso mundial para estudar o que André Luiz falava sobre as células. Que hoje a neurociência e a medicina começam a falar do poder que nós temos de nos adoecer. Né? E André Luiz, o que ele fala? Ele fala que cada uma das nossas células respondem aos nossos pensamentos, bons ou ruins. Quer dizer, ele fala isso em 1940. Hoje a neurociência já fala isso. Né? Então, quer dizer, é aquele momento em que a doutrina espírita vai sendo ratificada pela ciência como uma verdade inquestionável. Né? Pode falar, Mônica. O que eu ia colocar é exatamente o que ele falou, de levar nessas evocações a questão da neurociência também, né? E eu acredito que a dificuldade maior, porque ele falou daqui a 500, 600 anos, e eu também acredito que seja isso, porque a gente não está nem preparado e nem unido o suficiente para fazer com que isso seja uma nova página da doutrina, né? Para isso, a gente precisaria ter um envolvimento muito maior de todos os centros espíritas, uma comunhão maior, uma integração maior, porque como que ia ser validado isso, né? Então, hoje a gente há muita diferença de um centro espírita para o outro, né? E há muita coisa que impede essa não sei como é que fala, não consigo falar. Mas, enfim, que na época de Kardec não tinha, porque era só ele escrevendo, entende? Hoje a gente tem inúmeros centros espíritas e cada um com médios diferentes, que às vezes pensam de forma diferente, trabalham de forma diferente, e não há essa sincronia, ou não. Ou eu estou enganada? Sim, eu acho que eu concordo plenamente com você. Hoje, às vezes, mesmo dentro do movimento, né, a gente puxa para lados diferentes. Por isso, a necessidade de uma unificação, que não vai ser unificação de propósitos, que não é para já, que nós não estamos preparados. Dentro das casas espíritas, há antagonismos de ideias, porque é o nosso momento ainda, né? Eu tenho a impressão, não sei o que a Ana Carolina entende a esse respeito, mas eu tenho a impressão, assim, que nós, nesse momento, a gente está começando a acordar, nós estamos começando a entender o que Jesus quis nos ensinar, Kardec veio e abriu a nossa mente. Então, nós estamos começando a entender. Acabamos de fazer muita coisa ruim, né? Nas sessões nas nossas reuniões mediúnicas, quando a gente conversa com espíritos, não, porque, olha, eu persigo essa pessoa há 200 anos, há 100, tá aqui, ali, nós estávamos aqui fazendo muita coisa ruim. Hoje, nós já estamos acordando, mas até a gente conseguir uma unidade de propósito enquanto sociedade, isso vai demorar bastante. Começa dentro da casa espírita que você já vê bastante divergência de ideias, né? Cada um puxa para um lado, um gosta mais do lado religioso, outro não, tem que ser um pouco mais do lado científico, outro não, vamos tentar fazer um pouquinho dos três,
não é? Então, é natural, onde há pessoas, há divergências, e não é fácil para quem coordena e ficar equilibrando todas essas visões diferentes dentro de uma casa espírita. Vamos colocar isso para o movimento, não é? Ana Carolina pode falar melhor sobre isso, que ela está aí também na administração do centro, né? Eu falo do que eu tenho impressão, mas ela pode falar com mais impressão também, é a minha impressão, sabe, assim, porque a gente tem que separar, né, o que é o espiritismo para poder validar uma teoria e o que é o centro espírita e o movimento espírita, né? A gente sempre tem que fazer essa separação. E nem sempre os dois caminham, né, ao lado, ao mesmo tempo. Infelizmente, parece meio estranho falar isso, né, mas nem sempre. Eu atribuo isso, pelo que eu interpreto, assim, talvez às vezes pela nossa falta de estudo mesmo, pela nossa cultura mesmo. Né? Então, por exemplo, justamente por esse aspecto, né, aqui o espiritismo, e isso é a opinião de vários autores também, aqui a gente fez um espiritismo, criou um espiritismo muito catolizado, um espiritismo justamente porque a nossa cultura se mistura, né, e temos lados positivos nisso, não sou totalmente crítica a isso, mas quando a gente vai pegar o modelo de Allan Kardec, há um choque muito grande, né? Então, por exemplo, como a Mônica perguntou, como que a gente vai validar uma teoria, né? O próprio paradigma espírita já foi criado pelo Allan Kardec, ele é o nosso norte. Né? Então, assim, só que a gente ainda não compreendeu, mas eu concordo com o Oswaldo também, né? A gente está começando a estudar, cada vez mais temos mais grupos de estudos como o nosso, e já é uma busca, é evolução. Até porque nós estamos, né, a forma como a gente compreende, como a gente apreende os conceitos, não é da mesma forma, porque isso vai bater muito com quem nós somos, né, com o espírito que nós somos e as nossas próprias limitações mesmo, que todos nós temos, né? É a mesma coisa. Você, por exemplo, nem todo católico tem a mesma compreensão. Será que todo católico vai poder explicar ali o que é o sagrado, né, né, o que é o Espírito Santo? Nem todos têm. Já perguntei para vários e eles me deram interpretações diferentes, ensinamentos diferentes. O espírito mesmo. Vai ter aqueles, né, Oswaldo, como você falou, vai ter aqueles que vão explicar de forma mais científica, aquele que vai dar um lado mais amoroso, né, um lado que realmente nós encontramos na casa espírita. Então, todos esses lados, eles se complementam, né? Então, assim, o que talvez falta, né, isso é uma corrente, como os espíritas, parece que ninguém se entende, né? Né, já existe grupos à parte, que são avessos a centros espíritas, por exemplo, esses são bem mais ligados à parte científica, né, e são extremamente críticos, então a gente precisava casar com eles nesse sentido, né, porque, né, nem 8 nem 80, né, então a gente precisava ter esse meio termo, porque eles têm razão, porque muitas vezes no centro espírita a gente aceita qualquer teoria, só porque veio de um espírito, só porque veio de um médium, e a gente não faz esse crivo, seja através de evocação ou de comunicação direta, né, espontânea, a gente se perde nisso, né? Então, assim, essa é a grande pergunta. Como que a gente vai validar uma teoria? Né? Por exemplo, a teoria de os capelinhos. Há uma divergência muito grande. Ou seja, tem como a gente ter várias interpretações. E eu já vi palestras no Centro Espírita, por exemplo, que a pessoa passa isso como uma verdade absoluta, como fosse um grande princípio. E não é. Né? Isso é só um exemplo, né? Tem como a gente dialogar sobre isso, que isso talvez falta na casa espírita, né? Mas graças a Deus que a nossa casa, pelo menos, está conseguindo, como o nosso grupo aqui online, tem outros grupos também de forma presencial na nossa casa, a gente tem conseguido, né? Que a gente, é aquela coisa, né? Enquanto a ciência sobe de elevador, a gente sobe de escada, né? Então mas está caminhando, isso que importa. Com certeza. O estudo é muito importante. E uma coisa que a gente não pode perder, né, de vista, eu acho que, eu acho não, né, nada é por acaso. O fato da doutrina espírita ela ter essa tríplice característica, filosofia, ciência e religião, acho que reflete o que a gente precisa desenvolver em nós. Nós precisamos ter todos esses lados trabalhados, né? Se você só trabalhar o lado religioso, você vai ficar capenga nos outros dois. Se você só trabalhar o lado científico, você vai ficar
manco também nos outros dois. Então, sempre é interessante a gente ter, trabalhar um pouco de cada. Um pouco do lado religioso, do lado científico e do lado filosófico. Por quê? Porque se a gente for só religioso, às vezes a gente não é espiritualizado. Porque religião e espiritualidade não tem nada a ver. Eu conheço muitas pessoas que são religiosas, mas não são espiritualizadas. E muitas pessoas que não têm absolutamente nenhuma religião, inclusive ateu. Eu convivo com um ateu que é extremamente espiritualizado. Porque uma coisa não tem a ver com outra. Porque espiritualidade não tem a ver com religião. Num determinado momento a gente separou isso, né? A gente achou que era tudo a mesma coisa. Se eu vou a um lugar, eu vou ao centro espírita, eu sou religioso. Não necessariamente. Se você vai ao centro espírita, mas você não tem a experiência com o divino, você vai à igreja e não tem a experiência com o sagrado, não tem a espiritualidade, tem a religião, né? Então eu acho que nós precisamos estar atentos à necessidade, não só do movimento, mas para cada um de nós perceber como é que está o trabalho do meu lado religioso, o trabalho do meu lado científico, espiritual, né? Então, às vezes, voltar as nossas atenções a isso é atender ao que o Espiritismo nos propõe, que é essa tríplice identidade da doutrina, né? Porque aí eu acho que fica bem completo. Olha, não, não estamos falhos em nenhum tripé. Estamos trabalhando todos eles, né? A casa espírita, nesse sentido, o movimento espírita, nesse sentido, sempre observando e trazendo para dentro da sua casa, do seu movimento, essa tríplice identidade. Aí a gente vai conseguir evoluir bem, entender melhor o que Kardec nos trouxe, né, o que a espiritualidade nos trouxe a partir da codificação de Kardec. Mas eu concordo com tudo que vocês disseram. Alguém mais? Nos nossos próximos encontros, nós vamos descer a detalhes nessas questões das evocações, né? Nós vamos entender ali para que serve, quando se pode usar, quando não. Então, esse encontro de hoje foi um encontro introdutório para nos explicar como é que seria prudente, viável que tudo isso acontecesse. Então, nós já temos essa ideia e, a partir de agora, a gente consegue aprofundar um pouco mais nos aspectos práticos das evocações, né? Ana Carolina, não sei se você quer colocar alguma coisa. Não, está ótimo, Oswaldo. Isso? Então, tá bem. Se alguém mais quer fazer algum comentário, senão nós podemos partir para o nosso encerramento. Podemos sim. Então, tá. Então, agora eu vou convidar todos, né, para que nós elevemos os nossos pensamentos ao alto, inicialmente para agradecer esse momento de espiritualidade, de convivência fraterna entre irmãos, com objetivos nobres de elevarmos os nossos conhecimentos, de elevar os nossos espíritos, para aprender um pouco mais sobre a doutrina que Jesus nos trouxe através das mãos abençoadas de tantos, ordenadas por Kardec. Agradecer porque hoje deixamos esse ambiente virtual e material um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado a toda a espiritualidade que preparou este ambiente para o nosso estudo, que coordena, que nos orienta, que nos induz a tomarmos as melhores decisões também em nossas vidas. Que possamos ser abençoados, que os nossos caminhos possam ser abençoados, hoje e sempre, e que nós nunca nos afastemos dessas luzes com as quais nós tivemos contato. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade,
por nos admitir neste grupo de estudo, por permitir com que nós façamos parte da tua obra, neste preparo pessoal, para que um dia possamos ser ferramentas úteis para tantos objetivos nobres que o Senhor guarda para cada um de nós. Tenhamos uma boa noite, uma semana, sejamos abençoados hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Oswaldo. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho, pela recepção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para vocês e uma boa semana. Obrigada, até mais, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa Com noite. Deus, que Deus abençoe. Amém. Assim seja. Boa noite. Boa noite.